Oi, Márcio. E aí, tudo bem? Oi, Raul, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Então, olha só. Eu estive conversando com o meu time aqui sobre tudo o que me explicou sobre o inventário do CPQD OSS Suite. E um dos meus colegas levantou mais algumas dúvidas sobre gerência de rede e eu gostaria de tirá-la com você. É possível? Claro, Raul. Quais são suas dúvidas? Pode falar. Então, olha só. Quando focamos na gerência de rede, a solução pode se integrar a qualquer elemento? Sim, a solução de gerência de rede pode se integrar a qualquer elemento, seja diretamente no caixa ou na plataforma de gerência, através da utilização de mediadores. Dessa forma, a gente consegue extrair qualquer informação que esteja lá disponível. E para minimizar a abertura de trouble tickets, como isso funciona? Você consegue minimizar essa abertura através de um processo de correlação, que pode ser definido através de uma interface gráfica pelo próprio usuário. As informações recebidas da plataforma passam por nosso motor de correlação e identificam dentro de vários eventos correlacionados a causa raiz. Assim, depois efetua-se a abertura de um trouble ticket único e adicionando os demais eventos como consequência, Raul. Mas é possível enriquecer esses alarmes com outras informações importantes para o NOC? Sim, é possível sim. Por ser uma solução totalmente integrada, extraímos informações de diferentes sistemas da solução para enriquecimento deste alarme e apoiar o NOC na tomada de decisão, sendo mais assertivo na identificação da causa raiz do problema. Mas quando eu começo a analisar os equipamentos, muitos não têm toda a informação necessária para uma correlação efetiva, né? Como é feito nesses casos? Olha, Raul, esse é o ponto mais importante. Aliás, é muito importante esse ponto. O que fazemos é trazer informações do inventário para dentro da solução da gerência de rede. Desta forma, é possível agregar muito mais assertividade na identificação da causa raiz. Como por exemplo, olha, na sobreposição da rede, essa informação não está na gerência, mas a gente pode trazer do inventário, entendeu? Dessa forma, quando a gente tem uma falha em um link XWDM, por exemplo, as falhas dos enlaces da rede IP são suprimidas e colocadas como consequência da causa raiz, que é o link XDWDM. Ah, tá, entendi. Mas além dessas informações que as plataformas enviam normalmente, é possível também extrair outras informações? Sim, Raul, olha, a solução tem uma interface para que o usuário crie suas próprias coletas baseadas em qualquer informação, disponibilizada na plataforma. Dessa forma, a solução fica coletando os dados e armazenando em uma base histórica. E eu consigo também gerar alarmes a partir dos dados coletados? Sim. Olha, quando montamos uma coleta, também é possível definir um ou mais limiares, de diferentes criticidades. E quando esses limiares são ultrapassados, a solução, Raul, pode gerar os alarmes de forma automática. Complementando, com o passar do tempo, a solução acaba construindo uma base de dados historial extremamente rica, baseada nas diversas coletas feitas. Nesse sentido, Raul, a solução dispõe de funcionalidades de análise de tendência baseada em algoritmos de regressão linear, podendo trabalhar de forma preventiva na detecção de falhas. Olha, um bom exemplo disso um cliente contratou um serviço de internet de 50 megabytes. Você então pode passar um período coletando informações de uso deste serviço que o ajudará a prever estatisticamente em que momento esse pacote não será mais suficiente para então apresentar uma nova solução, ou seja, um pacote melhor ou um pacote maior para o seu cliente. Olha, legal. Mas eu consigo fazer o monitoramento dos serviços também? Sim, claro. A solução conta com um motor específico para a construção de regras para monitoramento de serviços, de forma que você consegue minimizar a abertura de incidentes. Olha, um bom exemplo é quando um serviço cai e a proteção assume. Nesse cenário é aberto um trouble ticket de causa raiz, lembra da causa raiz? Então, para os elementos afetados e daí o serviço é colocado como consequência, informando o NOC que a proteção está operacional. Sim, mas olha, nós sabemos que em alguns casos a proteção pode não entrar. E aí, como que ficaria nessa situação? Olha, nesses casos, a solução detecta que a proteção não entrou, até mesmo que o circuito não é protegido, e abre dois trouble tickets, um para o elemento afetado e outro para o serviço que está indisponível. Porém, esses dois bilhetes estão associados, Raul, entendeu?